Precisamos falar sobre Flaco Lopes, Navarro, o trabalho que foi feito para recuperá-los e também que o bolo do elenco está crescendo no Palmeiras. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso. É o seguinte, a gente tem que mergulhar nesse tema porque o Palmeiras consegue mais uma vitória importante, sem Rony, sem Veiga, dois dos seus principais jogadores na temporada, o maior assistente, o maior goleador, e fazendo o bolo do elenco crescer. E claro que a gente tem que falar sobre o Flaco Lopes e o Navarro, e eu até fiz algumas anotações bem interessantes sobre o assunto, porque uma explicação do Flaco Lopes me chamou muita atenção numa pergunta que eu fiz para ele na zona mista contra o Tombense. De novo, Flaco Lopes e Navarro foram bem, foram decisivos em um jogo pelo Palmeiras agora no confronto contra o Cuiabá de estreia na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, perdão, vitória por 2-1. Veja só, sobre o bolo crescer, tá? Antes de mergulhar no que eu observei dos dois em termos de trabalho do Abel. John deu uma resposta contra o Tombense boa. Arthur, ele deu uma resposta boa jogando aberto dessa vez. Quando caiu muito pela direita foi um cara importante. Vanderlan já é uma resposta clara de um jogador que vai competir, vai brigar para ser utilizado com frequência na lateral esquerda. Richard Rios é uma resposta positiva de um reforço que chega e está se sentindo à vontade para entrar bem e entrar na dinâmica do time sem depender de muita adaptação, bem interessante. E aí, Flaco Lopes e Navarro, que estão entrando muito bem, dois jogadores que estão numa dinâmica bem diferente daquela que se imaginava, estão recuperando a confiança do torcedor e aparentemente já recuperaram a deles. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre eles, primeiro, da importância deles, né? Se você observar a jogada do segundo gol do Palmeiras, tem o cruzamento do Vanderlan, mas tem um Navarro atraindo os zagueiros por conta da sua altura e da sua capacidade de finalização, e a sua cabeçada é para trás, é uma casquinha para o Flaco Lopes, que recebe e faz o gol. Então ele participa dessa jogada, além de ter finalizado uma jogada em que o Walter salva num cruzamento que vem do Dudu, além de ter também aparecido pelo lado, cruzando para o Flaco Lopes quase finalizar e o Walter salvar. Então a participação do Navarro muito positiva de novo, e do Flaco nem se fala com o gol e também com a movimentação que ele deu durante todo o jogo no primeiro tempo também. Perdeu algumas oportunidades, é verdade, mas já está dando uma dinâmica diferente, a equipe atuando como falso 9 em muitas ocasiões, né? Ele é o centroavante junto com o Endrick, joga com dois atacantes, mas é um cara que, enquanto o Endrick vai ficando no limite da linha de impedimento de um modo geral entre os zagueiros, ele sai dessa linha para ver se o zagueiro vai acompanhá-lo, ou seja, o Endrick vai ficar no mano a mano ali no centro, e aí, em vez do Endrick ficar preso com dois, ele fica no mano a mano e o Endrick é bom nisso. Ou, se os dois resolverem segurar o Endrick, ele fica com liberdade para ser um passe de apoio por dentro. Então é bem interessante a função do Flaco e ele tem feito bem, além do que saindo bastante da área. Ele é quem inverte a bola para o Dudu dar o cruzamento para o Endrick e colocar a bola na rede. Veja só como as dinâmicas vão funcionando, a confiança vai aparecendo. Mas o mais interessante disso, e eu falei muito sobre Rony e Veiga, principalmente fora do time, é que o Palmeiras ele tinha um time titular e os reservas não passavam muita confiança. Eu vou deixar o Tabata fora dessa porque ele se machucou, está um longo tempo fora, mas ele começou a passar confiança e o bolo do Palmeiras foi crescendo. A sensação é que o Abel Ferreira, numa resposta, e essa sensação eu tive depois de olhar os números e de ouvir o Flaco Lopes. O Flaco deu uma resposta para mim na zona mista e ele disse o seguinte, eu perguntei sobre a expectativa melhor e tudo mais, e ele falou o Abel, sobre o que o Abel trabalhou com ele. O Abel falou para eu não ficar louco para jogar. Ele falou para eu ficar louco para melhorar. Então não era para ficar pensando em jogar, era para melhorar. Por quê? E eu tenho certeza que ele disse isso para o Navarro também. Porque ele não utilizou. O planejamento era melhorar nos treinos e impedir a visibilidade de um jogador ainda tentando recuperar sua confiança e entender a dinâmica que ele poderia entregar na equipe. Veja só como é semelhante a trajetória dos dois nessa melhora. O Navarro, ele, antes dessa sequência, antes desses dois jogos, ele tem 12 jogos, eu anotei aqui, e dentro desses 12 jogos ele ficou 7 sem sair do banco. Ele tem uma sequência de 6 jogos em que ele entra bastante. E aí, nos últimos 12 jogos, 6, no melhor 7, ele fica sem sair do banco. Ele vai pro jogo e não sai do banco. E ao todo, nesse período aí de 12 jogos, desse recorte depois dos primeiros, que ele participa bastante, ele entra a partir dos 36 minutos do segundo tempo, ou 40, ou até 45 do segundo tempo, entra pouco. Nos últimos 2 jogos,
O Navarro entra a partir dos 15 do segundo tempo. E é quando ele vai bem. Ou seja, durante todo esse período em que ele só foi ao banco, em que ele entrou nos minutos finais da partida, ele vinha sendo preparado pelo Abel Ferreira. Trabalhado para recuperar a confiança, trabalhado para entender como ele pode ajudar o time, trabalhado para entender a dinâmica que ele poderia oferecer. E o Flaco tem números muito parecidos, por isso a curiosidade que eu quis trazer aqui disse, a gente precisa falar sobre o que o Abel fez. Nos últimos 12 jogos, são 7 jogos sem sair do banco. Veja só como a dinâmica é muito parecida com a do Navarro. Não é para ficar louco para jogar, é para ficar louco para melhorar, é para focar no treinamento, não é para focar no jogo. E aí, dentro desse período dos últimos 12 jogos, ele entra ali, além desses 7 sem sair do banco, porque ele joga mais nos minutos recentes, aí foram 15 minutos contra a Ferroviária. Mas aí vem uma sequência de 90 minutos contra o Bolívar, ele sai como titular, veja só a diferença. Depois ele tem outros 2 jogos como titular e ele entra em uma das partidas aos 20 minutos do segundo tempo. Quer dizer, houve um período dentro dos últimos meses de 7 jogos de cada um sem nem mesmo entrar em campo. E às vezes entrando nos minutos finais só, sem ter o peso de mexer com o jogo, por exemplo. Sem ter o peso de saber se jogou bem ou se jogou mal. Porque jogou tão pouco tempo que não dá para tirar uma conclusão se ele entrou bem, entrou mal. Então, com esses 2 caras, claramente o Abel falou o que o Flaco disse para ele. Não é para ficar louco para jogar. É para ficar louco para melhorar, para treinar, para melhorar desempenho, melhorar rendimento, entender a dinâmica do time. E fatalmente eles compreenderam. O Flaco fazendo até uma função de sair mais da área e o Navarro conseguindo ser um segundo atacante, não só centroavante. Então, inegavelmente, foi um trabalho que o Abel fez de não encostar o atleta, mas mudar o foco e a chave. Vocês não têm que se preocupar em jogar. Vai chegar o momento. Agora, a preocupação é melhorar. Agora, a preocupação é entender o que você pode oferecer ao time dentro dos treinamentos. E o resultado está aí. O Abel colocou o bolo no forno, desses 2, e esperou. Não vou jogar, não vou usar. Quase não vou usar. Deixa ali crescer o bolo. E quando a gente fala em crescer bolo, olha só, o Arthur é uma peça que vai entrar nesse time aberto e tem tudo para nem precisar desse bolo crescer, assim como o Richard Rios. Parece que o bolo veio pronto para eles. John é um bolo que ele vem cozinhando faz tempo. Vem maturando, vem deixando ali encostadinho. Não vai entrar, vai pro banco e não entra, vai pro banco e não entra, vai pro banco e não entra. De repente entra como? Titular. E dá a resposta que deu. Olha só como o dia a dia é importante. Isso não significa que eles não vão oscilar. O Flaco e o Navarro são jogadores, como o Abel diz na entrevista coletiva, que ele dá depois do último jogo, inclusive, são miúdos. São jogadores jovens, a gente está falando de 21 e 22 anos de idade. O John é a mesma coisa, não bateu 20, se não me falha a memória. Eles oscilarão. Richard não, Arthur não. E aí é o tal do bolo pronto. Contratação que chega para entrar. O Flaco não chegou para entrar. O Abel percebeu que precisava trabalhá-lo. O Tabata, em uma entrevista recente, antes de se machucar, logo depois daquele grande jogo que ele faz contra o São Bernardo, ele fala também: as pessoas não percebem que eu precisava de adaptação ao futebol brasileiro, que é muito diferente do que acontecia na Europa. E o Abel falou, inclusive, da diferença de marcação do futebol brasileiro, que persegue muito mais do que na Europa, que é mais zonal. E o Tabata precisou se adaptar. E o que o Abel fez? Deixou o Tabata treinando por algum período sem colocá-lo em campo. E quando ele entra como? Titular. E faz o jogo que fez contra o São Bernardo. E entra titular contra o Ituano, mas acaba tendo uma lesão muscular. Então veja como o Abel coloca bolos no forno. A gente pode brincar, eu estou usando essa expressão, né? Bolos no forno, e muitas vezes, para o foco não ser pensar em briga pela titularidade, briga para conquistar seu espaço, não. Briga para melhorar o teu rendimento aqui nos treinos. Jogar é mais para frente. Briga para entregar tudo. E o Navarro, bom lembrar, dentro do que a gente consegue fazer a leitura, né? Porque é como eu disse, eu não estou no dia a dia, então são informações que chegam e também a análise de entrevistas e de observações. O que o Abel fala sobre o Navarro também na entrevista coletiva? Quando o Navarro começar a entregar metade do que ele entrega nos treinos, ele vai mostrar o que ele veio fazer aqui. E aparentemente ele está começando a mostrar.
Por quê? Porque o Abel colocou a cabeça dele para focar nos treinos. E o contexto do time ajuda, porque é um Palmeiras que foi campeão paulista, fez a melhor campanha, o time titular é muito forte, machuca muito pouco, embora agora esteja acumulando algumas lesões. Então o contexto ajuda para você pegar esses caras e deixar um pouco no forno, preparando para tirar pronto. O contexto naturalmente ajuda. E o trabalho do Abel com os times, com os jogadores titulares e com o que ele tem à disposição de jogadores que estão no elenco, podem não ser titulares, mas conseguem entregar também. Fato é que esse bolo do Palmeiras está crescendo em termos de elenco. Já são algumas peças reservas que têm dado resposta. Flaco, Navarro, Arthur, Richard Rios, Vanderlan. Isso eu não estou esquecendo mais alguém dos que eu anotei aqui. Então, na minha concepção, é legal trazer esse vídeo para mostrar como aparentemente a recuperação de jogadores e o período de adaptação de alguns atletas funciona dentro da comissão técnica. É girar a chavinha aqui. Não se preocupe em jogar. Não fica com a cabeça de não entrei, vou ficar triste. Não joguei, vou ficar chateado. Tô treinando e não joguei, tô encostado. Não. Muda a chave. Mais pra frente a gente fala em jogar. Vamos concentrar no dia a dia? E aí quando você entrar para jogar, você entra para jogar e entra de vez? Uma baita de uma chavinha, mas precisa de contexto bom para isso. E o Palmeiras entrega um baita contexto para isso. Um time que vem de muitos títulos conquistados, uma torcida que está calma, está tranquila, está feliz com o time titular e isso ajuda muito a preparar alguns atletas que saem do banco, não conseguem funcionar, você tira, põe esse bolinho no forno para tirar pronto depois, tá? Deixa aí o teu comentário, é claro, queria falar sobre esse assunto aqui e vou só colocar o finalzinho aqui, né? O Palmeiras que venceu o Cuiabá, teve um jogador a mais, o Walter foi importante para o Cuiabá, mas o Palmeiras precisa matar o jogo. O Palmeiras não matou o jogo e por pouco não saiu com um empate. Uma defesaça, um milagre do Everton na chegada do Cuiabá de cabeça na bola parada. Para sair campeão de campeonato de pontos corridos é importante matar jogos para não perder pontos. Como disse o Abel, nem sempre dá para jogar bem. Se não jogar bem é preciso ganhar. E para ganhar sem jogar bem, de um modo geral, se você tem a chance de matar o jogo, é melhor matar. Tá bom? Deixa seu comentário aí embaixo, deixa o seu like que é fundamental também, inscreva-se no canal do Fragoso, seja membro. Lembrando que tem lives agora, de segunda a quinta-feira, eu e o Gomão Ribeiro estaremos comentando sobre os clubes paulistas principalmente, mas também um pouco mais sobre outros clubes que disputam o Brasileirão, tá bom? Então, tô contigo, esperando o like, esperando o comentário, esperando a inscrição no canal, esperando você ser membro do canal do Fragoso, te esperando nas lives, claro, sempre para te falar. Bora falar de futebol.